estamos todos acomodados, já envolvidos com esse ambiente, já em harmonia, já harmonioso, perdão. Vamos dar início a esse encontro com uma oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Célia? Tem mais gente aí? Ok, boa noite a todos. Bem-vindos a mais esse encontro nosso. Estou surpreso com a quantidade de pessoas aqui hoje. Imaginei que teríamos um quórum bem menor em função desse feriado emendado, né? Mas fico feliz. Feliz de saber que as pessoas estão buscando, estão interessadas em conhecer novas perspectivas, para olhar para a vida, para olhar para si mesmo, para se colocar no mundo. E estão em busca de ferramentas, porque a luta, gente, ela é necessária e ninguém está livre dela. Viu? A vida de todos nós, de cada um de nós, ela é feita de obstáculos que precisam ser superados, de enfrentamentos, especialmente enfrentamentos das nossas inclinações, das nossas fragilidades, daquilo que precisamos transformar, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Esse é o objetivo. E o universo trabalha nesse sentido, as pessoas não compreendem isso. Elas acham, aliás, é tema até da nossa palestra, vou deixar até a Célia ler a passagem aí, para a gente falar um pouco sobre isso. Tem algum recado? Tenho. Quero agradecer a todos que enviaram doações, nosso trabalho foi muito bom. A gente ainda tem número de rifa, quem se interessar, está lá em cima. Continuar falando do trabalho das marmitas, que é realizado nos domingos, para ser entregue aos moradores de rua. Então, a gente sempre está precisando de voluntários. Quem quiser se voluntariar, deixar o nome lá com a Silvinha. O trabalho, se a pessoa puder vir uma vez por mês, das 10 às 3 horas da tarde, ajudar no preparo, é bastante importante, um trabalho bem gostoso de fazer. Tem a questão da entrega também, mas aí a gente tem que trabalhar algumas coisas para a pessoa poder sair para fazer entrega. Mas isso depois a Malu, pode levantar um pouquinho a mão, Malu, eles explicam direitinho para você. Viu? Então é isso. Tem mais algum recado, gente? Não? Pode começar? Pode. Então, o Evangelho da Noite está no livro de Marcos, no capítulo 2, versículos 13 a 17. E diz assim: Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse: segue-o. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida, publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos, com a gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores.
fico imaginando Jesus nos dias de hoje. Quem são essas pessoas de má vida com quem ele andaria? Será que a gente encontra meios de fazer uma analogia? Seríamos nós as pessoas de boa vida, então, de boa índole? Estaríamos nós não necessitando, portanto, da companhia de Jesus, do apoio dele, das palavras dele? Seríamos nós os santos e os criminosos, as prostitutas, os drogados, seriam os doentes? Quem é doente? O que é a doença? São questionamentos que a gente precisa fazer. Se nós não nos entendermos com as palavras, fica difícil até analisar o teor profundo desses ensinamentos. Porque a gente já se coloca fora do contexto desse diálogo aí que ele teve com os fariseus. A gente já... Não, isso não é para mim. Isso é... Porque a gente tem a questão do preconceito, de colocar tudo dentro de uma caixinha, de classificar as pessoas. A gente vive de forma preconceituosa. Todos nós somos preconceituosos, porque os conceitos já estão prontos dentro da gente. O conceito do que é certo, do que é errado, de quem presta, de quem não presta, de quem serve, de quem não serve. Está tudo pronto. Não me pergunte quem aprontou isso, quem colocou isso. Mas está pronto. E as nossas reações, a nossa resposta emocional, ela está intimamente ligada a esses conceitos. Então eu reajo sempre de acordo com aquilo que eu acredito que é certo, com aquilo que pode e que não pode. Eu estou disposto a aceitar esse tipo de pessoa não aceito. E eu estou disposto a dialogar com esse tipo de pessoa, com esse tipo não tem diálogo. Por quê? Porque eu já construí dentro de mim um programa. E vivo no mundo no automático. Esse programa ele é executado de forma automática. Então a gente tem que questionar, Jesus veio para os doentes. Não seríamos nós todos doentes? Não seria toda essa humanidade doente? Será que existe alguém nesse mundo que não precisa de Jesus? Será que alguém está isento? Alguém se coloca em condições de sanidade para não precisar entrar em contato com esses ensinamentos profundos e transformadores? Eu acredito que, na verdade, todos nós somos doentes. Esse é um mundo doente. Essa é a nossa realidade. Nós estamos ainda num estágio de profunda ignorância. Nós desconhecemos a realidade até do nosso próprio ser. Então vamos falar de doença, vamos explorar esse tema. Na semana passada nós falamos que o mal não é aquilo que vem de fora, aquilo que entra pela boca, não é isso? Que o mal está dentro da gente. Veja a coerência dos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala de doença, essa doença não é algo que está fora. Você se contaminou. Não, essa doença ela existe dentro de você. O próprio Emmanuel dizia, não existem doenças, existem doentes. Então, essa doença existe dentro da gente. Ela foi construída no nosso campo emocional, no nosso campo psíquico. Ela faz parte de conteúdos que estão armazenados na nossa alma, no nosso inconsciente. Vocês sabem, às vezes, uma definição de tristeza e angústia. Vocês podem saber, descobrir porque estão tristes. Eu estou triste porque aquele amigo meu foi embora. Eu estou triste porque eu gostava de trabalhar naquela empresa e me mandaram embora. Eu estou triste porque perdi uma oportunidade. Então, você consegue entender por que está triste.
Mas você consegue entender porque está angustiado? Alguém entende de onde vem a angústia? Você está bem do nada, vem aquela sensação pesada. Aquele sentimento que te assola e pesa em cima de você. Aquilo veio de onde, pelo amor de Deus? Estava lá na Bela Vista, aí foi para os Jardins, aí chegou aqui na Vila Sônia e encontrou você? Não. Essa angústia está dentro da gente. Essa angústia é todo o material com o qual nós temos que conviver e enfrentar. É isso que nós chamamos de doença. É de onde promanam as doenças. É de onde promana o sofrimento humano. É de algo que está latente dentro da gente. E de que forma que nós lidamos com isso? De que forma que nós lidamos com a angústia, com a melancolia, com a tristeza, com a frustração? São energias distintas, mas todas elas parece que são radioativas. Elas nos envolvem de tal forma, roubam toda a nossa energia, tira todo o nosso potencial, tira todo o nosso interesse pelas coisas, pela vida, e nos coloca numa situação de mais profundo sofrimento. Como lidar com isso? A gente tem que buscar informações, começando por Jesus. Aquele que vier após mim, pegue a sua cruz e vem e me segue. Ele não está dizendo para a gente largar a cruz. Ele está dizendo para a gente pegar essa cruz. O psicólogo Jung, numa conferência em Zurique, numa de suas cartas, ele deixou uma frase extremamente emblemática sobre isso, que reforça o pensamento dos ensinamentos de Jesus. Ele dizia: o homem tem que aprender a lidar com a questão do sofrimento. O sofrimento precisa ser superado. E só há uma forma de superar o sofrimento. É suportando. Aprendemos isso com ele, o Cristo crucificado. Palavras do pai da psicologia analítica. Dizendo que sofrimento é o que a gente precisa suportar. Só que nós não temos usado esse expediente diante do sofrimento, da angústia, da melancolia, da tristeza. A gente não quer suportar. A gente não quer enfrentar. A gente quer fugir. Então a gente cria inúmeros mecanismos de fuga. A gente já percebeu que se mexer com a química cerebral, produzir mais dopamina, endorfina, oxitocina, se começar a trazer hormônios do prazer, aquela sensação ruim passa. Então, uns vão para a droga, outros vão para a bebida, outros vão para o sexo, outros vão para entretenimento, diversão, distração, por computador, para qualquer coisa, vai para o Instagram. Ele tem que colocar a mente dele envolvida com outra coisa. Esse é um mecanismo de fuga. Ele está correndo, desesperado, para se livrar da própria sombra. Mas na hora que ele para, a sombra está no mesmo lugar. Aliás, esse arquétipo junguiano da sombra, que representa tudo isso, é a representação de todo esse material que está dentro da gente e que precisamos enfrentar. Agora, como é que eu vou enfrentar isso se eu fujo disso? Como é que eu vou enfrentar isso se eu fico me entupindo de remédios, por exemplo? Porque o remédio, tudo bem, ele vai te deixar bem. Ele vai mexer na tua química cerebral, vai produzir os hormônios do prazer, você vai se sentir bem. O grande problema do remédio, você começa com 1 e termina com 12. Você começa com 1 ali para depressão,
Só que o efeito colateral dele vai atingir o seu fígado, você precisa de um remédio para o fígado, o efeito colateral desse remédio do fígado vai atingir a sua pressão sanguínea, você precisa de um remédio para pressão, depois outro remédio para isso. Quando você vê, você está tomando 12 remédios por causa de uma atitude covarde sua, que é de não suportar, como Jung ensina, de não superar o sofrimento suportando-o. É muito mais fácil fugir, se vitimizar. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ser uma vítima, um coitado, uma pessoa que reforçou desde cedo a sua convicção de impotência, de fraqueza, de incapacidade de enfrentar essas coisas, de que se acredita, a crença que você tem de si mesmo é a pior possível, de achar-se incapaz de enfrentar esse material todo, ou você vai se colocar diante de si mesmo como um lutador. Uma pessoa que vai fazer esse bom combate, como dizia Paulo Apóstolo. Uma pessoa que vai enfrentar essas angústias. Uma pessoa que vai dialogar com elas. Uma pessoa que vai desenvolver em si a consciência de entender que isso não é você. Você sofre porque existe um envolvimento equivocado com esse material, por acreditar que aquilo é você. Nós acreditamos que nós somos o sofrimento. A gente parte de uma premissa errada. A gente não é. A gente tem um material que passou a vida inteira fugindo dele. Não importa se você tem 15, 20, 30, 40, 50, 70. Se você não enfrentar esse material, você vai voltar com esse mesmo material para enfrentar numa outra vida. Os hindus chamam esse material de karma. E existem muitas ferramentas hoje que nós podemos usar para lidar com isso, sem precisar fugir, sem precisar de remédio, sem precisar criar mecanismos de cura. É por isso que todos nós precisamos de Jesus, porque todos nós estamos doentes. Todos nós trazemos esse acervo de questões mal resolvidas no inconsciente. Coisas que respondem pelas nossas angústias, pelos nossos infortúnios, pela nossa queda de energia, pela nossa depressão, pelas nossas alternâncias de personalidade, pela nossa dificuldade de prosperar, de crescer, de avançar, pela nossa falta de foco, pela nossa falta de energia naquilo que a gente quer conquistar. Você não tem energia, porque você está sempre fugindo de si mesmo. Então, o sofrimento, ele não existe por injustiça de Deus. Ele é necessário para o crescimento humano. Ele é necessário para o desenvolvimento. É através do crescimento que nós ampliamos a nossa consciência, que nós desenvolvemos resiliência, desenvolvemos força, capacidade de enfrentar em tendências cada vez maiores, nós nos preparamos para as coisas cada vez maiores. Por quê? Porque nós estamos sendo talhados e desenvolvidos com o sofrimento. Esse processo de luta contra tudo isso está nos tornando cada vez mais poderosos, sem que percebamos. Não à toa Nietzsche dizia: aqueles que eu realmente amo, desejo a eles sofrimento, perdas, angústias, um profundo desprezo por si mesmo, a desgraça de ser um derrotado. São palavras de Nietzsche que assombraram o mundo. Mas ele está dizendo exatamente o que Jesus dizia, com outras palavras: felizes os que sofrem. Aquela pessoa que não sofre, que está encaixadinha, porque tem pessoas que vivem assim, uma vidinha equilibrada, tranquila, despreocupada. Elas estão encaixadinhas dentro, em harmonia, né?
infelizes, elas não estão avançando em nada. Elas não estão crescendo, não estão se desenvolvendo, não estão ampliando o seu entendimento da vida. Aqueles que crescem, que avançam e que progridem são aqueles que são provocados por esse tipo de sentimento. É por isso que esses são pessoas felizes. São felizes porque estão tendo a oportunidade de aprender, de crescer, ao passo que o outro não está. Mas ele vai ser provocado no tempo dele. Ele vai passar por dificuldades terríveis, por situações complicadas, vai conhecer obstáculos. Porque a felicidade não é desse mundo. Quando Jesus dizia, aliás, a gente está em Eclesiastes, quando a gente encontra essa frase, a felicidade não é desse mundo, isso é a mais pura verdade. Porque esse mundo que nós encontramos na expressão dessa frase das Escrituras, esse mundo não é o mundo interior. No mundo interior, sim, nós iremos encontrar a felicidade. Mas no mundo externo, nas coisas que estão ao nosso redor, nas pessoas que convivem conosco, não é daí que nós vamos extrair a fonte da nossa felicidade. A fonte da nossa felicidade está, esse reino de Deus, ele não está fora, ele está dentro da gente. Palavras do próprio Jesus também. Então é dentro da gente, através de um enfrentamento, de um bom combate, de aprender a suportar a dor, a suportar o sofrimento, a observar, porque se a gente deixa aquela energia se expressar, ela vai embora. Ela vai embora, ela expressa a intensidade dela, ela perde o coeficiente energético, aqueles combustíveis emocionais meio que são descarregados, só de você observar. É isso que eu, como professor de yoga e em cursos de meditação, ensinei muito para os meus alunos. Aprendam a observar e não se envolver com o objeto que está sendo observado. Só de você observar a angústia, a tristeza, só de você entender que aquilo não é você. Esse é o pulo do gato. Só de você observar, você vai perceber que aquela entidade energética começa a perder força. Começa a se desinteressar por você. E vai embora. Então, são treinos que precisamos fazer. A vida nos dá essa oportunidade. É preciso fazer essa escolha. Ou a gente enfrenta isso, a gente olha para isso, ou a gente respeita isso, ouve isso, deixa essa voz que veio da tua alma falar, vamos escutar ela, ou a gente sai correndo. Ou a gente vai negando a oportunidade dessa voz interior, de ouvir essa voz interior. A gente vai anestesiando isso de alguma forma. Então, peguemos a nossa cruz, não deixemos ela de lado, porque todos nós temos uma cruz. E vamos em frente. Aquele que vier após mim, pegue a sua cruz e vem e me segue. E seguir Jesus é isso. É seguir esses conceitos, esse entendimento do super-homem que existe dentro de cada um de nós. Não desse bundão, desse covarde, desse réprobo que foi construído de forma ilusória e com o qual nós nos identificamos. Esse não. Aquele que quiser salvar essa vida irá perdê-la. Agora, aquele que perder será salvo. Aliás, essa frase ele usou depois dessa mesma outra. Quem vier após mim, vem e me segue, e aquele que tentar salvar a própria vida irá perdê-la. Então, entendam a profundidade do ensinamento desse homem. Por que são palavras de vida interna?
Porque elas não podem. Elas não encontram oposição racional, lógica. Porque trata-se de ciência. Não é religião, não é crença, não é magia. É ciência. Ou você desenvolve essa ciência, então ou você segue esse caminho do enfrentamento, da luta, se coloca como um verdadeiro guerreiro, como um verdadeiro lutador diante de tudo isso, ou vai escolher o caminho de ser uma vítima, de ser um coitado, e de afundar cada vez mais, né, nesse abismo. E a gente sabe que o resultado nunca é bom, né, gente? Nunca é bom. Ok?